Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje no GuiaCast Paulo Roberto Bertaglia, aquele que é professor, mentor, palestrante, escritor, advisor, além de fundador da Bertas e do Prosa com o Bertaglia. E para você que não sabe quem é o Bertaglia, ele tem formação em engenharia pela Universidade de São Francisco, MBA pela Faculdade de Campinas, MBA pela FGV, além de certificação internacional CEPIM, Certified in Production and Inventory Management pela Apex. Carreira desenvolvida em empresas globais como Unilever, HP, EDS, Oracle e IBM, além de experiência internacional trabalhando e vivendo em países da América Latina, Europa e Estados Unidos. Meu amigo, mais uma vez, obrigado, seja muito bem-vindo ao GuiaCast, muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais episódio. Maravilha, Rodilson. Estamos aqui prontos para conversarmos um pouco com a galera aí, né, com o pessoal e disseminar um conhecimento que é tão importante. Logicamente, quando a gente dissemina, costumo dizer que quando nós disseminamos o conhecimento, nós aprendemos mais. É uma oportunidade enorme de consolidar o conhecimento que nós temos, Rodilson. Pessoal, nosso tema, supply chain como vantagem competitiva. Só que antes da gente entrar nesse tema, eu gostaria que o nosso amigo Bertaglia trouxesse pra gente falar de um outro tópico inicialmente, falando sobre esse bebê que ele tá trazendo novamente mais uma vez, aí, que é a 4ª edição do seu livro Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento. Já foi agora para sua 4ª edição. Livro esse que muitos estudantes aí de logística, profissionais de supply chain utilizam para poder se aprimorar em sua carreira profissional e colocar em prática as melhores vivências e práticas da cadeia de suprimentos. Paulo, você poderia nos dar um overview geral sobre o seu livro, principalmente quais são essas novidades que você está trazendo nessa nova versão de 2020, que é a 4ª edição? Eu só tinha certeza que você ia perguntar sobre o livro, né? O livro, para mim, é um little baby, né? Uma criança que levou muito tempo para se consolidar, ou seja, o livro levou 4 anos para eu escrever, entre tomar a decisão. Aliás, imagine você, o livro, inicialmente, a ideia era escrever sobre compras, né? Depois, a ideia era manufatura. E, por fim, conversando com alguns professores, nesse período eu estava nos Estados Unidos, conversando com alguns professores de grandes universidades e renomados, eles disseram o seguinte: Paulo, eu acredito que com a experiência que você tem pela perspectiva de compras, de planejamento, de manufatura, distribuição, o Rodilson, humildemente, eu passei por todas essas áreas, eles acabaram me orientando a escrever um livro, então, sobre supply chain. E o livro hoje tem 21 anos, está aí na 4ª edição, ele foi lançado pela editora Saraiva, Somos Educação, e o livro apresenta alguns diferenciais interessantes e alguns elementos que são importantíssimos nesse nosso mundo de hoje. Então, algumas revisões foram feitas, aliás, todas as edições pelas quais eu faço uma revisão de envergadura, revisão importante, então crio novos casos, cada capítulo, são 12 capítulos no livro, permeando toda a cadeia de abastecimento, desde falando de estratégia de supply chain, elementos de consumo, o relacionamento com o consumidor, aplicação da tecnologia, a parte de estoques não é menos importante nesse processo todo, habilidades de pessoas dentro de supply chain, a indústria 4.0, que é um elemento novo que foi inserido no livro, principalmente porque é um assunto, a indústria 4.0 surgiu na Alemanha e tem sido uma iniciativa que muitos países estão trabalhando, muitas empresas estão focalizando, então é muito importante. E o outro elemento, não menos importante ainda, o Rodilson, apesar de eu deixar para o final aqui, é uma explanação bastante consciente das habilidades e capacidades que as pessoas precisam ter para trabalhar nessa área fantástica pela qual eu sou apaixonado, que é supply chain. Então, é um livro bastante
bastante atual, foi lançado em setembro de 2020, essa 4ª edição, já está no mercado aí há 21 anos e, como você falou, muitos estudantes e profissionais utilizam-se desse livro. E eu fico muito grato, muito feliz quando a pessoa me convida aqui para o LinkedIn e diz: olha, eu te conheci estudando o seu livro e nunca sabia que você era uma pessoa acessível. Ou seja, já foi a época onde ser professor, ser mentor e autor de livros, né, te colocava num pedestal, e nem deve ser assim. Ou seja, nós devemos ser acessíveis, né? Eu faço mentorias e as pessoas me acessam para conversar um pouco sobre os seus problemas de logística e juntos nós acabamos chegando aí a uma solução. É interessante até, Rodilson, porque eu faço mentorias para executivos internacionais. Então, hoje eu tenho uma grande quantidade de mentorias, me ocupo bastante, eu faço consultoria, logicamente, com a minha empresa Abertas, mas a mentoria tem tomado um tempo bastante importante e eu gosto porque aprendo muito, né? Inclusive, recentemente eu fiz uma mentoria, não tanto uma consultoria, com uma empresa da Inglaterra, na época da pandemia, eu disse a eles o seguinte: eu não vou viajar, né? Ou seja, eu prefiro ficar aqui distanciado, aqui na minha casa, e aí eles instalaram câmeras nas linhas de produção para que eu pudesse, então, aqui do Brasil, né, aqui do meu cafofo, olhar o que é que eles tinham de necessidade e nós terminamos o projeto em bom tom, ou seja, era muito mais voltado para a produtividade das linhas e evoluiu bastante bem. Então, isso significa, né, Rodrigo, que a tecnologia, apesar de nos deixar aqui em situação difícil e nos atrasar um pouco, em outros momentos ela traz aí uma contribuição enorme para os momentos, principalmente para esses momentos que nós estamos vivendo agora, dada aí a pandemia. Ou seja, a sua consultoria sendo colocada em prática à distância. Falando do teu livro aí, só para finalizar, que você falou que foi-se a época em que aquele que escrevia um livro era colocado num pedestal. Na verdade, você já se tornou, né, o ídolo aí da logística, aquele que realmente tem tudo, né, necessário aí para poder, não à toa que eu te apresentei aqui como professor, mentor, palestrante, escritor, advisor, fundador da Aberta, Prosa com Bertaglia e todos os trabalhos que você tem feito em prol, né, de transmitir o conhecimento frente à logística e à nossa cadeia de suprimentos. Por isso que você usa tantas frases renomadas, né, com a transformação. Inclusive está aqui escrito aqui, como a gente pode ver atrás embaixo do seu livro, né, com a educação vem a transformação e assim por diante. Então, mais uma vez, salientando aí a diferença que é ter um mentor e alguém como você na vida daqueles que querem aprender um pouco mais sobre logística e supply chain. E Paulo, agora a gente saindo um pouco, né, dessa etapa tua, né, de momento, lançamento de livro, consultoria, assim por diante, falando um pouquinho da sua experiência profissional. Eu vi que no seu perfil do LinkedIn nós vimos que a sua primeira experiência foi como engenheiro de processos para manufatura e distribuição na IBM. Eu gostaria, não sei se você já comentou sobre isso, mas eu gostaria que você pudesse falar pra gente um pouquinho sobre o começo dessa sua história, levando em consideração que tem muita gente aqui com a gente que estão começando a sua carreira profissional, que estão buscando exatamente exemplos para poder seguir. E no teu caso, como é que foi esse início para você? Olha que bacana, excelente pergunta aí, Rodilson. A IBM foi uma empresa fantástica, onde eu comecei e nunca eu imaginava, isso foi lá em 1976, né? Já faz algum tempinho, muitas pessoas aí nem tinham nascido ainda, com certeza, né? Com 20 anos de idade, o Rodilson, eu comecei a trabalhar na IBM e foi um desafio bastante interessante, porque eu já comecei a liderar um time de pessoas, né? Eram pessoas terceirizadas dentro da IBM, mas eu liderava essas pessoas no aspecto de centro de distribuição e logística. Então foi uma experiência fantástica, porque eram cerca de 20 pessoas e, na realidade, eu não tinha nenhuma formação superior ainda, eu tinha uma formação muito mais técnica, que eu acredito que muitas pessoas passam por isso nesse momento. Eu estava cursando a universidade em engenharia civil, depois eu cursei a administração. Existem empresas que nós nunca esquecemos, né? O Rodilson, a IBM foi uma empresa que me deu muitas oportunidades e eu sempre falo pelo aspecto cultural, ou seja, uma empresa ela é formada pelas pessoas que ali existem, né? E a forma como essas pessoas trabalham, a forma como essas pessoas se dedicam, a empatia que elas têm é que proporciona um lugar bom e de qualidade para você trabalhar. Eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa e uma pessoa que sempre buscou desbravar. Então, eu tive uma facilidade muito grande em aprender durante toda a minha carreira. Não foi só no início da minha carreira. Hoje eu ainda aprendo muito, né? Você citou aí a Prosa com Bertaglia. Quem sabe nós tenhamos um espacinho para falar um pouco mais da prosa mais adiante. Mas a IBM me deu essa oportunidade e ali eu aprendi muito.
né? Muito mesmo. E eu tenho relacionamento ainda hoje com pessoas que já não estão mais na IBM, mas eu converso com eles porque eu procuro preservar esse relacionamento. Então foi um capítulo da minha vida extremamente importante e onde eu comecei a já dar os primeiros passos dentro da logística, apesar de que eu já vinha trabalhando, eu trabalhava já desde criança, principalmente na área do varejo, eu tenho uma experiência no varejo daquela época ainda. Bom lembrar desses momentos, e aí, Rodilson, eu passo a bola de volta para você, porque se eu for dar continuidade a essa conversa, falando do meu passado, realmente nós vamos conversar muito aqui. Ainda se falando da IBM, porque você iniciou lá trabalhando com manufatura, trabalhou na Unilever também por um grande período com manufatura. Posterior a isso, trabalhou na HP com manufatura. E como nós falamos no início, você tem formação em engenharia. Ou seja, tudo a ver também, né, com essa parte de melhoria e manufatura. Eu queria saber por que te levou primeiramente a escolher supply chain para escrever o teu livro e não manufatura, já visto todo esse seu background, principalmente no início, voltado para esse segmento. Interessante essa pergunta, Rodilson, até porque eu sou uma pessoa, como eu disse, bastante curiosa e eclética. Ou seja, eu não me contento muitas vezes a me aprofundar demais num determinado assunto quando ele fica rotineiro. Para você ter uma ideia, eu nunca fiquei mais de 2 anos numa determinada função. Eu estava, inclusive, olhando minha carteira de trabalho recentemente e vejo lá que a cada 2 anos eu mudava de função, fosse ela verticalmente falando ou fosse ela horizontalmente. Porque quando ela se transformava em rotina, eu já queria galgar novos desafios. Ô Paulo, quer ver um ponto interessante aí só para complementar? Geralmente eu olho o LinkedIn do pessoal e eu vou aqui. Desça para ter mais informações de experiência. Vai, desce. Aperta o botão. Eu tive que apertar acho que umas 10 vezes o botão para eu chegar na sua primeira experiência lá, né, da IBM, porque tem muita experiência aqui no LinkedIn que você vai, show fewer, show more e assim por diante, mostrando exatamente, né, todo o seu crescimento profissional, não só dentro da mesma empresa, mas em várias empresas que você passou, que a gente ainda vai falar um pouquinho da sua experiência na Unilever, mostrando ali toda a tua carreira construída em cima disso. Então isso mostra claramente, né, de todo momento que você procurou se aprimorar para poder estar preparado e ter todo o background necessário e experiência para poder estar trazendo um livro e contribuir aí com a nossa logística e supply chain com seu conhecimento. Fantástico, Rodrigo. Eu só queria voltar um pontinho aí, porque você me fez a pergunta sobre manufatura. Por que eu escrevi o livro sobre supply chain e não sobre manufatura? No meu contexto, Rodilson, a manufatura ela está inserida dentro da cadeia de abastecimento. Então, para mim, eu costumo utilizar o conceito do planejamento, compras, manufatura e distribuição. Logicamente, hoje tem todo o contexto de sustentabilidade, logística reversa, todo um esquema logístico mais amplo. E quando eu falo de supply chain, inclusive, eu tenho um capítulo no meu livro onde foca especificamente toda a parte de manufatura. Então, os conceitos de manufatura, manufaturar, produzir contra o estoque, produzir contra pedido, ou seja, a relação com o projeto. Existe um capítulo específico onde eu falo dos processos de manufatura. Então, ele se insere dentro do supply chain. Então, as pessoas que utilizam o livro de supply chain, eles podem utilizar para o contexto da manufatura, para o contexto do planejamento, para o curso de administração, para o curso de logística, gestão estratégica de negócio, porque ele é realmente bastante abrangente. É um livro que tem 530 páginas. Então, é um livro que traz toda a conceituação de toda uma cadeia de abastecimento e não só a parte de conceituação, Rodilson, mas também como você obter a vantagem competitiva estrategicamente dentro da cadeia de abastecimento. Eu acredito que nós vamos explorar um pouco mais adiante, até pelo tema que nós estamos falando aqui da vantagem competitiva, né? Mas o livro ele carrega em seu bojo, né, em seu corpo, toda essa característica também de não somente conceituar, de trazer definições, mas elementos que são extremamente atuais na vida moderna com relação a como ser competitivo dentro da área de supply chain e dentro das áreas que compõem supply chain especificamente. Não é à toa, porque como você falou, né, você passou por várias áreas das empresas, né, desde supply chain, compras, logística, manufatura, e todo esse background é que te prepara também, ou que te preparou para você não somente trabalhar como docente, né, trazer todo o conteúdo relevante ao ensino, preparar para você trazer o livro, para você trazer mentorias, ser um speaker, né, em palestras e assim por diante. Então, é todo o background necessário. Então, você que é profissional de supply chain, né, que quer se espelhar em alguém, acho que o nosso amigo aqui, Paulo Bertaglia, seria esse alguém que seria o ideal para você procurar também adentrar no meio da logística, da manufatura e de diversas áreas para você
você crescer profissionalmente. Paulo, entrando no nosso tema principal, o supply chain como vantagem competitiva. A gente sabe que a gente está vivendo um momento, né, político, econômico e principalmente de negócio que está muito instável, né, uma vez que existe escassez de recursos nos lugares e excesso em outros, e ainda assim a gente sabe que a exigência da cadeia de suprimentos ela permanece e aumenta assim a pressão, fazendo com que o sucesso no supply chain seja algo mais desejado do que nunca. E a minha pergunta sobre esse tema inicial é, para você, né, o supply chain hoje, ele é uma vantagem competitiva? Odilson, sem dúvida nenhuma, né? Não preciso nem parar para refletir aqui, ou seja, a cadeia de abastecimento, o supply chain dentro das organizações, seja no varejo, ou seja, no consumer goods, né, nos bens de consumo, qualquer automotivo, qualquer segmento empresarial, qualquer indústria, vamos dizer assim, o supply chain ele tem uma fantástica importância. Hoje, principalmente, né, eu sou da época onde a palavra supply chain não existia, né, nem mesmo logística, eu sou da época ainda da distribuição física e aprendi muito com isso. Né, e aí vem toda a evolução logística, toda a evolução de supply chain. E por que ele é uma vantagem competitiva? Porque no mundo em transformação que nós vivemos hoje, o Rodilson e o pessoal que nos assiste aí, essa transformação, ela carrega consigo vários elementos que tornam a cadeia de abastecimento uma função extremamente importante dentro das organizações. Muitas empresas olham a supply chain, a cadeia de abastecimento, como uma função muito mais de redução de custo. Eu até entendo por isso, porque o porquê das empresas canalizarem um pouco os esforços para essa situação. Porque quando nós olhamos para a supply chain, ela representa hoje basicamente entre 60% a 80% dos custos dentro da organização. Então, quando você precisa fazer redução de custos, o primeiro elemento que você pensa é, tá bom, vamos olhar lá para a cadeia de abastecimento, para a supply chain, ver onde é que nós podemos reduzir na área de compras, na área de manufatura, o que nós podemos otimizar, tal. Eu tenho uma visão um pouco diferente e eu combino um modelo híbrido com a redução de custos. Logicamente, nós temos que olhar por essa perspectiva, porque faz parte da gestão, mas, por outro lado, também, no mundo e num ambiente de grande transformação, é como é que eu uso a área de supply chain como um elemento de competitividade. Ou seja, se eu tenho que mover produtos para os meus clientes, para os meus consumidores, eu tenho que partir da premissa de que o mercado é extremamente importante. Então, o quanto eu conheço do mercado, o quanto eu faço a gestão da demanda, por exemplo, com orientação ao consumo, para eu montar tudo que vem depois dentro da minha cadeia de abastecimento. Então, quando eu falo de planejamento, de compras, de manufatura e distribuição, todo esse contexto leva em consideração uma série de elementos que tornam a cadeia de abastecimento mais competitiva. E aí vem elementos, Rodilson, como inovação. Como é que eu olho para a inovação dentro dessa condição? E inovação, para mim, aqui não é tecnologia. Tecnologia é um outro lado, que nós precisamos aprender a separar muito bem. Inovação pode ser uma inovação de processo, pode ser uma inovação na forma de fazer alguma coisa. Nós estamos muito acostumados a usar o esquema da tecnologia, porque, via de regra, quando ela vem para dentro da organização, ou quando um novo elemento tecnológico é desenvolvido, de alguma maneira, ele reforça a inovação dentro da organização e nos permite fazer coisas diferentes. Mas o olhar inovador, ele também pode refletir no processo. Aliás, nós somos muito voltados para o processo. Então, tomar um certo cuidado com isso, porque processo sobre processo acaba engessando um pouco a organização, não que eles não tenham que existir, logicamente, eles são fundamentais dentro da organização, mas nós precisamos tomar cuidado com os controles que nós acabamos colocando dentro da cadeia de abastecimento. O outro pré-requisito para a gente ter essa vantagem competitiva, Rodilson, são as habilidades das pessoas. Eu falei anteriormente, eu escrevi um capítulo específico, porque eu entendo que ele é extremamente importante. Hoje, quando eu converso com alguns diretores ou executivos de supply chain, e principalmente também pessoas de RH, as pessoas dizem o seguinte: você, Paulo, como professor, o que é que está sendo feito para que os alunos, os estudantes, por exemplo, eles estejam aprendendo o que há de mais atual em termos de logística e supply chain, e não apenas aquelas definições que são muito mais antiquadas? Como é que eles estão se inovando nesse aprendizado? Então, quando eu recebo essa pergunta, eu questiono, inclusive, os meus amigos professores nesse quesito, porque nós precisamos olhar para frente, nós precisamos ser inovativos também para ensinar, né? E quando eu falo de curiosidade, na forma de ensinar, nós precisamos trazer elementos novos, fazer com que os alunos aprendam e questionem esse aprendizado para trazer
soluções para dentro da organização. E tem um outro aspecto, Rodilson, que hoje de manhã eu estive conversando com uma pessoa da Espanha, inclusive, e nós estamos falando sobre a visão holística. Nós estamos sendo extremamente generalistas, e isso, de certa forma, é uma demanda, porque nós precisamos realmente ter o conhecimento generalista e, ao mesmo tempo, especialista. Então, você se especializa em alguma coisa, mas o generalista te permite olhar o horizonte e olhar um caminho que te proporcione uma jornada mais salutar no seu emprego e na solução dos problemas que, eventualmente, nós vamos encontrar dentro da organização. Então, a orientação ao mercado, ela é fundamental na vantagem competitiva, ou seja, eu preciso olhar por essa perspectiva, eu preciso saber fazer a gestão dos riscos dentro dessa perspectiva também, ter uma visão de valor agregado dentro da minha organização, e eu estou falando tudo isso, Rodilson, todos esses componentes, cada um deles daria uma palestra, seguramente. Mas eu estou usando esses componentes porque exatamente para tirar um pouco a cabeça do foco da redução de custos apenas. Aquilo que eu falei, não é só isso. Ou seja, nós temos que olhar ao redor. Então, usar a supply chain como vantagem competitiva e não centro de custo é fundamental, até porque a agilidade é um elemento que é importantíssimo hoje, que nós estamos vivendo no mundo do comércio eletrônico. E os consumidores e clientes passaram também a ver a logística como elemento de vantagem competitiva, porque ele é quem faz o delivery, ele é quem faz entrega nas casas ou nas empresas. Quer ver algo interessante? Ontem eu entrevistei o Fábio Carvalho, da Print, no qual ele trouxe pra gente um exemplo de entregas em 24 horas, mas a gente falou um pouquinho também sobre uma experiência que ele trouxe pro nosso evento de Supply Chain Summit, no qual ele falou sobre que eles implementaram dentro da empresa, né, todo um projeto associado à melhoria, indicadores, visibilidade em tempo real, né? Você deu um exemplo aqui pra gente, tecnologia não é tudo, você ter um olhar inovador e ter criatividade, principalmente habilidades da equipe, faz toda a diferença. No caso deles, eles foram estudar a equipe SQL, eles foram identificar um aplicativo grátis e com base nisso eles criaram um modelo que ele consegue acompanhar toda a produção em tempo real. E eles não tinham budget para isso, eles fizeram tudo usando essa criatividade tão necessária e esse olhar inovador com o uso de ferramentas grátis que estavam ali à disposição deles. Isso fez toda a diferença na forma que eles estão trabalhando hoje. Essa é uma experiência que mostra que a vantagem competitiva que eles conseguiram, uma vez que eles conseguiram entregar em 24 horas, fez a diferença no modelo de negócio que a empresa está atuando no momento. Então isso é bem interessante, associado aí a todo o seu exemplo. Mas a minha pergunta para você também, ô Paulo, é quais são os princípios ou atividades que garantem essa vantagem competitiva em prática? Qual seria aquele must have, aquele que é obrigado ter? Eu escrevi, inclusive, no meu site, né, que é o guiacorporativo.com.br um tempo atrás, sobre 10 melhores práticas em sua cadeia de suprimentos que você deveria estar fazendo agora, baseado em vários textos que eu consegui de referências na internet e exemplos de pessoas, de livros, que muitos deles trazendo seu conteúdo, né, e muitos deles dando seus exemplos explicativos associados a esse must have, né. Eu queria saber a sua opinião exatamente sobre esses assuntos, principalmente porque isso eu escrevi, se eu não me engano, 2 anos atrás, a gente ainda não estava na pandemia, né, então pode ser que esse must have hoje é totalmente diferente. Um deles que eles falaram no momento é estabelecer um conselho administrativo de supply chain. Você acha que isso é necessário? Porque se você for pensar nisso, empresas pequenas talvez não tenham esse modelo e nem consigam implementar isso, uma vez que eles precisam ser ágil. Vou falar 2 deles, né? Alinhamento e equipe adequada em sua organização. Faça com que a tecnologia funcione para você. Esses são 3 meios, mas principalmente você ter aquele top-down, ter um conselho ali que garante que as coisas aconteçam e ter uma equipe que funcione corretamente, pode ser que, como esse exemplo da própria Print, funciona muito bem. O que você acha disso? Eu acho fantástico. Inclusive, existe um elemento, até porque eu sou muito voltado para pessoas. Pessoas, para mim, é aquele elemento fundamental dentro da organização. Ou seja, um bom líder, vamos falar que tem que ter liderança também, até porque esse é um contexto de supply chain, de qualquer organização. Um bom líder é aquele que sabe reconhecer qual é a qualidade da sua equipe e dos indivíduos que compõem essa equipe. Partindo um pouco para essa questão que você colocou, e aí eu já começo a falar das habilidades, existem elementos que são fundamentais para eu poder usar essas pessoas e canalizar todo esse esforço para eu obter a minha vantagem competitiva. Ou seja, quando você fala em pessoas, quando você fala em tecnologia, e principalmente eu vejo algumas empresas, principalmente nas mentorias e nas consultorias que eu faço, que têm uma capacidade fantástica, Rodilson, de saber utilizar a tecnologia em prol da organização. Você citou aí, por exemplo, que a empresa deve criar ou pode criar um conselho de supply chain. Vamos aqui
falar de diversos tamanhos de empresa, ou seja, pequena, média e grande. Logicamente, uma empresa grande, ela tem a capacidade de criar uma área, um departamento extremamente forte, um conselho com pessoas de supply chain, trazendo pessoas externas, grandes empresas de consultoria que possam, eventualmente, sugerir e recomendar coisas. Mas, ao mesmo tempo, quando você fala de empresas menores, mas não menos expressivas, pode ser que ela não tenha ali um orçamento, um budget para poder montar esse departamento. O que acontece é que hoje nós temos muitas pessoas experientes no mercado que, eventualmente, para o bem, vamos dizer assim, ou seja, tem muita gente desempregada, inclusive, ou empresas pequenas que fazem mentorias e consultorias que podem ser de valor agregado para essas organizações que, eventualmente, não queiram montar um departamento. Ou seja, o fato de você montar um conselho ou montar um departamento. Eu faço parte de conselhos de pequenas e médias empresas na área de supply chain. Já fiz parte de conselho de grandes empresas trazendo esse conceito de supply chain. Hoje eu prefiro me dedicar um pouco mais à pequena e média empresa. E dentro desse contexto, o olhar que eu coloco para essas organizações, primeiro, olhe o mercado. Segundo, veja esse nicho de mercado, quais são as variações que estão acontecendo e como a tecnologia está se comportando, como o seu concorrente está se comportando. Porque tem uma característica muito interessante para os diversos tamanhos de organizações, Rodilson, que eu costumo sempre dizer, que é o seguinte: uma empresa grande normalmente fica olhando o que a outra empresa grande está fazendo. Ocorre o seguinte: nós temos hoje no mercado uma quantidade de startups e essa startup de hoje vai ser a grande de amanhã que pode te derrubar, independente o tamanho que você seja. Então, se nós olharmos para o mercado, nós temos muitas empresas que seguem nessa direção. Nós lembramos aí, anos atrás, quem era a Amazon? Ou seja, a Amazon é uma empresa que se reinventou, vendia livros e tal. Hoje fica aquela dúvida: quem é a Amazon? A Amazon é uma empresa de comércio eletrônico, de varejo, de logística. Ela não conquistou isso do dia para a noite, né? Isso são etapas, foram investimentos que foram acontecendo, estudos com um caminho a seguir, mas com um objetivo muito claro do Jeff Bezos. Eu estou usando aqui o Jeff Bezos porque ele é um sujeito extremamente conhecido, mas eu poderia usar a Magazine Luiza como exemplo, a Natura como exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, que tem as pessoas que traçaram os seus objetivos e montaram as suas estratégias para chegar lá. Quebraram a cara? Bom, a Amazon quebrou a cara várias vezes, mas hoje é uma empresa que acaba sendo espelho para muitas outras, e eu fico muito feliz, Rodilson, em olhar para muitas empresas aqui no Brasil e ver que elas estão fazendo frente à Amazon. São empresas que eu acabei de citar, posso somar outras, por exemplo, a B2W, Mercado Livre, ou seja, uma empresa, uma fantástica empresa que está crescendo, está construindo o centro de distribuição, e que é a Amazon brasileira, praticamente, se é que me permitem falar isso, né? Mas é uma empresa que tem se sobressaído, principalmente no mundo do mercado eletrônico ou no mundo da logística. E, inclusive, existem algumas ideias, né? As grandes empresas de comércio eletrônico hoje vão ser as grandes empresas de logística, ponto de interrogação. Essa é uma questão, inclusive, que eu tenho conversado com o meu amigo Hélio Meirin, lá do Rio de Janeiro, que é uma pessoa que tem um conhecimento fantástico, né? na parte logística também. E é isso. Então, a segmentação de produtos, a segmentação de mercado, a construção da estratégia, tudo isso passa pela qualificação das pessoas. Ou seja, senhor líder, olhe para o seu time, olhe para as pessoas que você tem na sua equipe. Não dá para desvincular, o Rodilson, a característica do hard skill, ou seja, a habilidade técnica, da característica do bom líder, da característica daquele que traz uma empatia. Eu não estou dizendo aqui da empatia de bater no ombro das pessoas, ser bonzinho apenas, não é só isso. A empresa precisa trazer resultado, então nós temos que ser exigentes, as pessoas têm um salário e, portanto, elas trabalham para cumprir com relação àqueles salários. Então, eu queria colocar um outro ponto que me veio à cabeça agora. Qual é a visão que eu tenho, já que eu estava falando de varejo, qual é a visão que eu tenho dentro da minha organização em direção ao omnichannel, por exemplo? A multicanalidade. Hoje nós sabemos que a internet veio para ficar. Então, se eu tenho loja física, eu trabalho só com a loja física, como é que eu me viro, por exemplo, ou como é que eu me reinvento olhando pela perspectiva da internet e como fazer o melhor uso da internet, olhar para o smartphone. Hoje, Rodilson, você está aqui propagando a nossa conversa para vários aplicativos aí, YouTube, LinkedIn. Então, esses elementos, eles passam a ter uma importância muito grande. E eu queria
queria colocar um outro ingrediente aqui, os dados. Quando eu olho para a minha cadeia de abastecimento como um todo, desde o fornecedor até o cliente, e a transparência e a colaboração que eu estou usando nessa cadeia, como é que eu estou tratando os dados? Dados confiáveis que me permitem gerar as informações para a minha tomada de decisão. Então, de forma geral, isso é o que eu enxergo, Rodilson, para a gente caminhar em direção a uma vantagem competitiva, utilizando e muito bem a cadeia de abastecimento. Ô Paulo, a gente falou muito dessa parte interna, né? Pessoas, líderes, equipe, empresa. E quando a gente pensa no caso, né, de fornecedores, aliança, né, você fazer contratos, né, e todo esse processo externo que às vezes fica um pouco aquém do que a empresa consegue controlar, né? Como é que você mantém a sua vantagem competitiva tendo que lidar, né, com fornecedores externos, e que tipo de tratativa você acha que é necessário para que você traga também o seu fornecedor e consiga estabelecer essa vantagem não só para a empresa em si, mas também para ele como provedor de serviço? O fornecedor, vamos falar de aliança aqui, e vamos falar basicamente de fornecimento estratégico, de sourcing estratégico, daquele insumo, daquele componente que faz parte do meu produto e que ele é realmente importante. Ainda temos uma cultura de o fornecedor ser apenas e tão somente aquele que vai prover um determinado insumo, um determinado componente que vai fazer parte de um produto final meu. Nós precisamos olhar isso de uma maneira um pouco mais diferenciada, no seguinte sentido: a transparência na minha cadeia de abastecimento, ela é muito importante. A gente sabe que existem alguns segmentos que têm uma relação, uma colaboração muito mais forte com o fornecedor, no quesito, inclusive, do fornecedor trabalhar dentro do cliente e vice-versa. Então, essa transparência e essa aliança, ela é fundamental. Eu vou usar aqui até o termo parceria. Utilizar o conceito da parceria em relação ao fornecedor e em relação ao cliente também, né? Vamos colocar a nossa empresa aqui no meio e ela, como cadeia, ela está olhando o lado onde se inicia a sua operação e onde se estende, inclusive, ao longo de toda uma cadeia, não necessariamente no fornecedor mais próximo, mas eu posso ter o fornecedor mais longínquo que está plantando ou que está tirando recursos da natureza que vão compor, por exemplo, o meu produto final. Então, essa condição de relação é muito importante. A condição, vou usar uma palavra aqui que é uma expressão muito batida, a relação do ganha-ganha dentro do aspecto da colaboração. E indicadores, né, Rodilson? Não é porque você tem uma boa relação com o fornecedor que você não vai ter indicadores onde mostram de maneira importante e fundamental a essência daquilo que ele está entregando para você. Se o produto é bom, se está dentro das especificações, se ele está entregando no prazo, quais são as garantias que ele está colocando para você, quais são os contratos que você firma com ele. Aliás, aí vem um outro elemento interessante, né, que é o blockchain, né? Vamos trazer uma palavrinha nova aqui, não tão nova assim, mas que está sendo bastante explorado. Com relação a esse relacionamento com o fornecedor, o blockchain vem como um elemento tecnológico extremamente importante, né? Nós estamos acostumados a utilizar o conceito do blockchain quando nós falamos de Bitcoin, mas isso está expandindo com relação a fornecedores, onde você faz contratos, as alterações dos contratos, elas ficam visíveis dentro de uma camada tecnológica importante e já existem muitas empresas, o Rodilson, fazendo isso. Então, é muito importante essa relação com o fornecedor, selecionar muito bem o fornecedor, ter a perspectiva de contingenciamento. Nós vivemos um período aqui um pouco complicado, onde nós tínhamos uma dependência, muitas empresas tinham uma dependência muito grande, por exemplo, da China, da Índia. Dentro de um mundo globalizado, temos que tomar esse cuidado quando nós precisamos fazer o sourcing estratégico de materiais, de insumos, para, num determinado momento, ver o que é que pode ser feito quando acontece um risco como esse que aconteceu durante a pandemia. Mas essas crises, elas podem acontecer em qualquer momento. Então, nacionalizar é uma opção também, né? Ou seja, o Brasil é um país tão grande, é um país que tantas condições aqui, por que não depender menos de empresas externas e tentar nacionalizar componentes, insumos e utilizar o que nós temos disponível aqui? E um ponto que não pode faltar, acho que no nosso bate-papo, Paulo, é falar um pouquinho sobre iniciativas verdes, responsabilidade social. A gente vê que hoje em dia as empresas elas estão se conscientizando muito mais, né? Levando em consideração aquilo que eles jogam na atmosfera. A gente vai ter uma entrevista, inclusive, com o Daniel Drapac da iTrack, e a gente vai falar um pouquinho sobre
sobre o Neutralize, que é uma ferramenta que eles conseguem medir toda a emissão de CO2 e gerar posteriormente, após você compensar, gerar um certificado, né, CO2 free e assim por diante. Então as empresas hoje estão se preocupando muito com isso, e isso também tem se tornado um diferencial, uma vez que aquelas empresas que se empenham nesse projeto são bem vistas dentro do mercado, associando a todo o trabalho que ela faz, principalmente para minimizar esses riscos associados ao meio ambiente. Você tem tido experiências nesse respeito também associado a essa responsabilidade social, iniciativas verdes das empresas dentro do nosso supply chain? Sim, inclusive quero parabenizar você por trazer o Daniel Drapaca. O Daniel é uma pessoa com vasto conhecimento na área, trabalhou em importantes organizações também na área de supply chain e hoje tem a empresa dele, Airtrack, que trabalha nessa parte de redução da pegada do carbono aí, que é muito importante. A sustentabilidade, ela faz parte dentro da organização e principalmente dentro do supply chain. O supply chain ele é fundamental nesse aspecto, o Rodilson, com características de sustentabilidade, até porque as pessoas, elas seguem cada vez mais conscientes. E aí tem dois elementos importantes, que é a imagem e reputação da organização, em função do que o consumidor e do que os clientes estão exigindo no mercado. Então, essa característica, ela é importante. Logicamente, existem imposições governamentais, existem regras, e cada país precisa seguir essa regra, mas, a partir daí, as regras são montadas por governos, porque existem pessoas que, de alguma maneira, estão trabalhando em direção a ter um planeta mais sustentável, né? Então, essa preocupação, ela é consistente e quando nós olhamos pela perspectiva da cadeia de abastecimento, vamos olhar o supply chain de uma cadeia de alimentos, por exemplo, o Rodilson. Nós sabemos hoje que no globo, no mundo, cerca de 30% a 40% dos alimentos, eles são desperdiçados, os alimentos são jogados fora. É um percentual extremamente elevado, principalmente quando nós pegamos a cadeia desde a sua origem, da plantação, até o momento em que se coloca o alimento na mesa do consumidor. Então, em todas as etapas de consumo, nós temos perdas. E o que me deixa feliz é que muitas empresas estão olhando pela perspectiva da sustentabilidade e tentando minimizar os riscos e as perdas que acontecem ao longo da cadeia de abastecimento, seja na própria produção, no vencimento do produto, no próprio transporte, no manuseio, na armazenagem, na própria manufatura. Então, é um convite, inclusive, que eu faço, que se a sua empresa não tem um viés ou uma visão de sustentabilidade, que ela venha a ter, né? O lado do carbono é importante, mas também tem toda a parte de desperdício. E algumas empresas, inclusive, exploram insumos, matéria-prima de floresta de uma maneira consciente. Nós temos grandes empresas que fazem isso e tem um outro lado, Rodilson, que eu tenho trabalhado, inclusive eu tenho feito muitas mentorias para startups e eu fico muito feliz com isso. E por incrível que pareça, as que mais aparecem para conversar comigo nessas mentorias são as startups voltadas para alimentos. E realmente essa preocupação, ela é importante, porque é uma preocupação, se você extraindo açaí lá do Nordeste, lá do Belém, do Pará, por exemplo, e você está transportando isso para cá, você sabe que tem alguns elementos e componentes de modais logísticos que têm uma dificuldade, às vezes, de ter uma refrigeração adequada. Então, como é que você faz isso? Como é que você, desde a origem até o momento que você vai colocar o produto na mesa do consumidor, principalmente produto refrigerado, como é que você retrabalha isso? Como é que você é sustentável? Não só pela perspectiva da consciência, mas pela perspectiva de não fornecer um produto ruim para o mercado, receber uma reclamação do consumidor e, portanto, desgastar a sua imagem e desgastar a sua reputação. Então, quando nós falamos de sustentabilidade, tem todo esse entorno aí. É olhar o planeta, mas também olhar a sobrevivência da sua organização. Isso é muito importante, Rodilson. Obrigado pela pergunta. Pessoal, o nosso bate-papo de hoje, o Supply Chain como vantagem competitiva, onde a gente citou alguns exemplos, né, associado a conselho administrativo de Supply Chain, caso seja possível na sua empresa, alinhamento e equipe adequada em sua organização, fazer com que a tecnologia funcione para você, mas por ter um olhar inovador, ser criativo e desenvolver as habilidades aí da sua equipe, né, olhar sim para o seu concorrente, mas tendo a certeza de estabelecer alianças com fornecedores, de você estabelecer sourcing estratégico e principalmente contrato com todas as funções de Supply Chain. E por último, falando um pouquinho dessa responsabilidade social ou iniciativa
iniciativas verdes, que é sim um diferencial competitivo na sua cadeia de suprimentos. Então, mais uma vez, o supply chain como vantagem competitiva. Bertaglia, para finalizar, né, a gente tem algumas perguntinhas finais. Eu gostaria que você pudesse falar pra gente um pouquinho, né, do seu projeto aí, Prosa com Bertaglia, em que você tem recebido pessoas excepcionais, pessoas fantásticas com conhecimentos e valores para compartilhar de um bate-papo, né, com você de maneira descontraída sobre negócios, sobre carreira. Você poderia falar pra gente um pouquinho sobre esse projeto e dar a conhecer aos nossos ouvintes sobre esse seu canal de comunicação voltado para logística e supply chain, entre outros? Rodilson, a Prosa com Bertaglia, aliás, obrigado aí pelo espaço, né, pela pergunta sobre a Prosa com Bertaglia. Ela surgiu com o intuito de trocar experiências, disseminar e compartilhar conhecimento. Isso é muito importante. E aí eu acabei recebendo de pessoas uma inspiração enorme, é um grau de empatia. Aliás, as pessoas que vêm prosear comigo são as pessoas que eu estabeleci uma empatia durante todo o meu período de vida. E não são só aquelas pessoas que eu conhecia 20, 30 anos atrás. Tem pessoas que eu estou conhecendo agora através lá do LinkedIn. E as pessoas falam, Paulo, vamos prosear, eu gostaria de contribuir com o seu canal. O canal tem lá cerca de 200 vídeos para que as pessoas possam assistir. E aí, Rodilson, a simplicidade ela é importante, porque da mesma maneira que eu estou trazendo presidente de empresa, eu também estou trazendo analistas para conversar comigo, pessoas de chão de depósito, chão de fábrica, que têm conhecimento e têm capacidade e condição de poder ensinar e explorar. Às vezes cria-se uma certa resistência, o pessoal fala, poxa, mas você está trazendo presidente de empresa, o que eu vou fazer lá? Todo mundo tem algo para ensinar e todo mundo tem algo para aprender. E você sabe disso, você tem aqui o seu GuiaCast, que, aliás, é uma inspiração e transmite muito conhecimento para as pessoas. Então, eu trago líderes ali na Prosa com o Bertaglia. Ele é gravado, é um programa gravado, eu coloco lá, as pessoas assistem. Agora estou gerando algumas pílulas, que são trechinhos de 2, 3 minutinhos, para o pessoal que não tem tempo, né, assistir aqueles trechos. E a Prosa, lançando aqui em primeira mão, Rodilson, eu não havia dito a ninguém ainda. A Prosa passa a ser internacional a partir da semana que vem. Ou seja, ela já é internacional porque eu trago muitos brasileiros que estão no exterior e, aliás, foram eles que me cobraram e disseram o seguinte para mim, Paulo, poxa vida, eu gostaria de contribuir. Dá uma olhada para o pessoal que está aqui no exterior para a gente contribuir também. Então, toda semana, ou pelo menos a cada 2 semanas, tem algum brasileiro lá da Alemanha, do México, dos Estados Unidos, da Austrália, para conversar conosco. E a partir da semana que vem, eu já começo com pessoas que falam espanhol, porque nós entendemos muito bem o espanhol, né? Então, 70% do que se fala no espanhol, nós entendemos. Eu tenho muitos amigos lá fora que querem contribuir. Então, eu vou trazer o pessoal também de idioma espanhol para contribuir lá com o canal. O canal que tem lá o nome de Paulo Bertaglia, procurado no YouTube, Paulo Bertaglia. Ele vai receber uma nova roupagem em breve, o Rodilson. Para finalizar, né, eu gostaria que você pudesse falar pra gente sobre um livro, um filme, um podcast, algum conteúdo que influenciou sua carreira profissional, que você poderia indicar para os nossos ouvintes. Claro que não pode ser o Logística e Cadeia de Suprimentos e nem o GuiaCast. Pra você trazer aí algum conteúdo que você acha que é interessante, que fez a diferença para você no seu aprendizado como profissional. E você, principalmente também como docente, né, que tem muitos acessos e gosta de ler. A gente sempre já fez algumas entrevistas com você atrás da sua estante ali de vários conteúdos. Então, se você puder estar indicando algum pra gente aqui, pros profissionais de logística e supply chain, que você acha que pode ser relevante associar-se a esse tema, né, que a gente trouxe hoje, que é o supply chain como vantagem competitiva. Olha, Rodilson, é um desafio que você coloca para mim, até porque nos últimos 20 anos e pouco, desde 1998, eu leio um livro por mês, né? E às vezes eu leio até mais, mas é garantido um livro por mês. Então são muitos livros, não apenas livros técnicos, mas também outros livros que me constroem, são literaturas importantes para mim. Mas trazendo aqui para as pessoas, o primeiro livro de logística que eu li, e eu faço questão de tê-lo até hoje, é o do Reinaldo Moura, lá do IMAN, o IMAN lá do nosso querido Eduardo Banzato. Então, o Reinaldo Moura tem uma história fantástica no mundo da logística, então eu li o livro dele, inclusive o livro, ele era com máquina de escrever, né? Um negócio muito diferente, né? Isso foi em 1970 e alguma coisa, veja, faz um bocado de tempo. E aí, para as pessoas que querem fazer leituras mais atualizadas, não tirem das suas estantes ou tragam para suas estantes figuras como Drucker. Pete Drucker é fantástico, Michael Porter, ou seja, eu aprendi muito com Michael Porter,
embora já faça algum tempo. Balu, né? O Balu aí, continua sendo uma alma dentro da logística, principalmente nas definições, nos conceitos. Eu conheci o Balu e usei muito do Balu na construção conceitual do meu livro e depois eu evoluí para trazer o livro para uma vantagem competitiva. E existem algumas pessoas hoje, não só pela perspectiva da logística, que merecem ser lidas, até porque são questionadores. Um que eu gosto muito é o Simon Sinek. O Simon Sinek é um questionador, é uma pessoa que tem uma visão muito diferente e que faz com que a gente reflita, e reflita bastante. Então, isso é muito importante. E um filme que eu queria trazer, o Rodilson, e eu uso há muito tempo, inclusive eu uso a frase deles, que a força esteja contigo, may the force be with you, né? Eu carrego desde o primeiro lançamento, ou de quando essa frase surgiu, que é Star Wars, que aliás no dia 4 de maio, né, é o dia onde se celebra a Star Wars, hoje é dia 5, ontem, dia 4 de maio, se celebrou Star Wars. E por que isso? Não é só pelo fato de ser um filme de aventuras, mas é um filme que inspira muita coisa. Tem muita frase ditas pelos personagens que ali existem, principalmente o mestre Yoda, que se nós formos pegar para o nosso dia a dia empresarial, dá para aplicar e muito. Então, quando nós queremos liderar, existem frases que são extremamente poderosas. Esse é apenas um dos filmes, mas tem muitos filmes por aí que podem ser, logicamente, utilizados para nos inspirar. Eu trouxe esse porque é o que eu estou lembrando nesse momento aqui da sua pergunta, Rodilson. Paulo, essa foi minha última pergunta, né? Eu gostaria de agradecer aí a sua participação e principalmente a sua disponibilidade em compartilhar das suas histórias com os ouvintes do GuiaCast. Você poderia, para finalizar, deixar seus contatos e fazer as suas considerações finais para os nossos ouvintes? Sim, Rodilson, as pessoas que querem me encontrar, me encontram facilmente lá no LinkedIn. Eu estou presente no LinkedIn, aceito todas as pessoas, podem escrever para mim e eu vou responder. Logicamente pode demorar um pouquinho, porque eu recebo pelo menos 20 a 30 mensagens por dia só no LinkedIn, e eu faço questão de responder para executivos, para analistas, pessoas que perguntam sobre liderança, sobre carreira, qual é o próximo curso que eles devem fazer, se deve fazer MBA, pós-graduação, se deve fazer curso de tecnólogo, qual é a solução para o supply chain, onde entra a tecnologia no supply chain. Tem pergunta de todo tipo e eu procuro responder. Então esse é o LinkedIn, é um outro. O Facebook também eu tenho lá com a educação, vem a transformação, que é extremamente importante, e agora com Prosa com Bertaglia. E, inclusive, as pessoas que quiserem e acharem que têm conhecimento, e todos têm, né, mas com a curiosidade e a vontade, me digam que querem participar da Prosa com Bertaglia. Vem aqui, proseiem comigo, eu faço prosa todos os dias, eu tenho um horário específico para poder fazer essa prosa, inclusive, Rodilson, você me deve, você já foi convidado, então nós vamos marcar aí também uma prosa. Por quê? Porque tem conhecimento muito amplo em toda a rede. Não precisa ser professor para disseminar conhecimento, não precisa ser diretor de supply chain para disseminar conhecimento. E tampouco autor de livros. Eu sou autor, sou professor, fui diretor, ou seja, tem muita gente com conhecimento e nós precisamos criar, Rodilson, a cultura do conhecimento. O que é a cultura do conhecimento? Independentemente da posição que eu ocupe, eu tenho condições de transmitir, de ensinar, de aprender. Então, essa é uma condição importante para a nossa sociedade aqui no Brasil. É uma cultura que eu quero, e eu faço um esforço danado ao infinito e além, Rodilson. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Paulo Roberto Bertaglia, aquele que é professor, mentor, palestrante, escritor, advisor, além de fundador da Berta e da Prosa com Bertaglia, onde falamos sobre o tema o supply chain como vantagem competitiva. E só para lembrar a todos, né, o Paulo Bertaglia ele trouxe para a gente aí como referência de indicação associada a livro, Reinaldo Moura, do Imã, Peter Drucker, Michael Porter, o do Balu, Simon Sinek e o filme Star Wars. Então essas são as indicações do Paulo Bertaglia para vocês. Mas não esqueçam, pessoal, o livro do Paulo tá aí também, Logística e Cadeia de Abastecimento, em sua 4ª edição, para você que está procurando se atualizar um pouco mais aí, associado ao nosso supply chain como um todo. Se você gostou desse episódio, gravado ao vivo, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. Se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratethispodcast.com/guiacast.
Para você que ainda quer me encontrar também no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou Rodilson Silva com Paulo Bertaglia, que te envia um GuiaCast abraço. E assim, para finalizar, como o próprio Paulo disse, May the Force be with you, ou que a força esteja com você, pessoal. Então, a todos vocês, mais uma vez, até a próxima. Tchau, tchau! Equalab.